esqueci, vai aparecer na imagem. Aí, ó. Olha. Vamos lá, então, iniciando. Boas-vindas a todos, boa noite, né? E vamos começar com essa música. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão. Um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia, perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz ao encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou, e nossa alma irá se elevar, irá crescer quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul é o encontro com o amor universal. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz ao encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Deus enviou
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Convidamos então a Cidinha para fazer uma prece inicial, por favor. Cidinha, quer ficar aqui no microfone? Cidinha. Pode ficar aqui na frente. Tira esse vídeo só. Então vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser, né? Aquele que não conseguir, não tem problema. Só fique ligado em Jesus. Vamos imaginar Jesus aqui junto conosco neste momento, exemplificando junto conosco os exemplos da mensagem da noite. Vamos pedir que possamos todos nós ser envolvidos nessa corrente de doce amor, para conseguirmos neste momento aprendermos todos juntos no mesmo ideal, no mesmo amor, na mesma vibração, na mesma luz, a luz que o Cristo nos enviou e que está gravada dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que o palestrante da noite seja intuído e abençoado pelo nosso patrono, pelo nosso mentor amigo, e que todos nós possamos ser envolvidos na mensagem da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Que assim seja. Muita luz, muita paz. Vamos então hoje falar sobre esperança, uma palavra das mais bonitas, né, que a gente pode pronunciar, e todos nós podemos cultivar em nosso íntimo, desde que tenhamos, nem que seja um pouquinho de fé, a esperança está presente. Porque a fé é a mãe da esperança. Vamos ler primeiro a mensagem que está no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, mensagem ditada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Vamos ler juntos, depois nós vamos fazer umas reflexões sobre a mensagem. A mensagem 75, então, do livro Vinha de Luz. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência
e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15, 4. Capítulo 15, versículo 4. Aí Emmanuel vem ajudar a gente a entender essa parte do Evangelho, para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Que quando Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, o que essa mensagem realmente veio dizer, transmitir, não apenas aos romanos, mas para todos nós, e foi registrado então em sua epístola. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, da condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim, que foi Jesus, né? Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então agora nós vamos para as nossas reflexões, que está aqui nos slides que a gente fez, né? Alguns itens, né, que a gente pode fazer uma reflexão melhor sobre o que a doutrina espírita representa para a humanidade de maneira geral, com referência à esperança. Então está aí, né? Esperança, mensagem 75 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. A doutrina espírita pode contribuir para que a nossa esperança esteja sempre ativa? A afirmação pode ser uma pergunta também, né? A doutrina espírita pode contribuir para que a nossa esperança esteja sempre ativa. Então, de que forma a doutrina espírita contribui para que a nossa esperança esteja sempre presente, para que a gente não
se desfaleça. Eu lembro de uma frase do Chico Xavier, e quando ele disse que uma das piores coisas que pode acontecer com o espírito encarnado, de maneira geral, é perder a esperança e ter que continuar a existir, a viver. Porque o desespero, que é o contrário da esperança, é uma das piores coisas que pode acontecer em nossa caminhada. Porque quando a pessoa entra em desespero, a própria palavra já diz, ele não espera mais nada, né? O que é o desespero? Não esperar. É como diz o ditado, né? É como se o mundo se dissolvesse aos seus próprios pés, né? É como se o chão sumisse, né? Tem uns dizer assim também, né? Como se a terra em que nós pisamos desaparecesse. Então, a esperança é fundamental em nossa caminhada. Esperar, existe até o verbo esperançar, né, que é muito interessante a gente lembrar disso. Agora, vamos ver mais à frente um pouquinho como a doutrina espírita nos ajuda a manter acesa a luz da esperança. Não quer dizer que outras religiões cristãs, ou também não cristãs, mas que indicam o caminho do bem, não possam também proporcionar a esperança. Mas, em especial, a doutrina espírita, como ela é uma doutrina que nos traz a fé raciocinada, dentro da lógica, com base na ciência, é uma doutrina que traz uma fé robusta, que chamamos de fé inabalável. E como a gente disse no início, que a fé, nem que seja do tamanho do grão de uma mostarda, como Jesus afirmou, ela é a base da esperança. Se a gente não tiver, nem que seja um pouquinho de fé, a gente não consegue ter esperança, porque a fé é a mãe da esperança. Vamos então fazer umas reflexões sobre os principais aspectos em que o Espiritismo pode contribuir para aumentar e manter a esperança. Então nós vamos entrar aqui nos aspectos mais específicos. O porquê a doutrina espírita, ela pode contribuir para aumentar a nossa esperança, para que ela seja mais fortalecida. Quais são essas bases que a doutrina espírita nos oferece? Vamos então, imortalidade da alma. Então, isso é importantíssimo, que a doutrina espírita nos revela de forma muito clara que todos nós somos seres imortais. Enquanto encarnados, Allan Kardec denominou, para diferenciar do espírito desencarnado, então nós encarnados, como estamos agora, nós aqui presentes, aqui no salão aqui do Gerluz, nós somos alma, e nós estamos encarnados, nós estamos ligados a um corpo material. Então, nesse momento, nós somos alma. Ou, mais especificamente, estamos alma, né? Porque logo mais nós estaremos desencarnados. E cada um por um tempo diferente, conforme as necessidades de cada ser imortal que somos. Uns ficarão menos tempo, outros mais tempos, na erraticidade, no intervalo de uma encarnação para outra, que Allan Kardec denominou os espíritos imortais, os benfeitores, na codificação, denominou de erraticidade o intervalo entre uma reencarnação e outra. Então, por enquanto,
nós aqui encarnados estamos na situação de alma. A gente lembra, né, até aquele dito popular, fala que quando uma pessoa é boa, mas que alma boa, que alma generosa, quer dizer, aquele espírito encarnado. Então, e quando nós desencarnamos, ou os espíritos, né, que somos nossos irmãos, que estão desencarnados, a denominação é simplesmente espírito, mas que vem a ser a mesma coisa, é uma alma, é um espírito desencarnado, é um ser espiritual que deixou a sua vestimenta carnal e se encontra na espiritualidade, então denominamos espírito, isso para simplificar. O outro aspecto importante que a doutrina espírita nos traz para o fortalecimento da nossa esperança é a certeza de que temos um Deus Pai, que nos ama de forma incondicional, que proporciona sempre uma nova oportunidade através da lei de progresso. Então, esse Pai que nos ama de forma incondicional, ele não faz diferença com referência aos seus filhos. Ele ama tanto os espíritos mais evoluídos, como aqueles que ainda estão no início do seu processo evolutivo. Nesse início de processo evolutivo, nós podemos nos enquadrar nessa categoria de espíritos ainda com pouca evolução, com pouco progresso realizado. E quando nós falamos de progresso, nós estamos falando de progresso no aspecto intelectual e no aspecto moral, porque são as duas asas de evolução que o espírito, o ser imortal que somos, precisa realizar, esse progresso da inteligência e o progresso da moralidade. E nesse momento é importante a gente lembrar mais uma vez, né, que sempre a inteligência, o aspecto da inteligência, ela evolui, ela está sempre um pouco na frente do aspecto moral, o que é natural, porque para que haja o discernimento, a capacidade de entendimento do aspecto da moralidade, é necessário que a inteligência esteja evoluída. Então, o que nosso mundo está passando hoje, um mundo de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, nesse momento, o aspecto intelectual está mais avançado. Nós podemos observar a tecnologia está tão evoluída e, infelizmente, sendo utilizada em muitas situações para o mal. Sendo utilizada para guerras, por exemplo, para matar, para destruir. Mas isso é transitório, porque a lei de progresso é uma lei estável, uma lei de Deus, do Pai Criador, e esse momento que estamos vivendo é um momento de transição que passa, e tudo é transitório em nosso meio material, e vai ser uma transição para o bem de todos nós. O nosso mundo será promovido a um mundo melhor. Isso não acontecerá de um momento para outro, será de passo a passo, porque a natureza não dá saltos, tudo evolui no tempo de Deus, no tempo do Criador. Então, essa certeza que temos um Deus Pai que nos ama de forma incondicional, proporcionando sempre uma nova oportunidade através da lei do progresso, nos dá uma grande esperança, ou seja, reforça a nossa esperança. Esperança em dias melhores, em momentos melhores. E a esperança nos consola, nos conforta. Isso é muito importante. Próximo item. Nós, seres espirituais, somos herdeiros de nós mesmos através da lei da reencarnação.
Então, como que, nesse sentido, a nossa esperança é também renovada e fortalecida? Porque, através da doutrina espírita, nós temos esse conhecimento de que, através da lei da reencarnação, nós vamos evoluir. E essa evolução, ela é com o nosso próprio esforço. Ou seja, hoje, somos o resultado do ontem. Por isso diz, somos herdeiros de nós mesmos. Então, a gente tem que ter essa consciência, nós devemos ter essa consciência de que nós somos responsáveis pelo que somos hoje. Lembrando que o ser é inerente ao espírito, ao ser imortal, enquanto estar é inerente à vida transitória. Só para a gente fazer uma reflexão aqui, todos nós aqui encarnados agora, nós estamos utilizando uma personalidade. Nós estamos utilizando os nomes que nós estamos utilizando hoje, aqui para o nosso plano material, são personalidades que são transitórias. Por exemplo, eu estou Renato, a Magna está Magna, assim como o Pedro está Pedro, e todos nós aqui presentes, o Gilmar, Maria, né, o Gabriel, o seu Vicêncio, o André, Cidinha, a Mariana, minha esposa, então, a Carol, né? Então todos nós estamos, e com certeza absoluta, praticamente absoluta, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui mais. Então nós vamos deixar esse estar e vamos continuar a ser. Então isso é muito importante. A gente não deve investir todas as nossas fichas, né, e a nossa esperança só no mundo material, porque a esperança ela vai muito além. Então, para nós espíritas, a esperança nunca morre. E tem um dito popular que diz: a esperança é a última que morre. Para nós espíritas, não. A esperança não é a última que morre. A esperança é a que sobrevive sempre. Porque a esperança ela é inerente ao ser espiritual, ao ser e não ao estar. Lógico que a esperança faz parte também do estar, né? Como a gente disse, o espírito encarnado, nós aqui na situação de almas, temos a nossa esperança sempre de dias melhores, mas sabedores, conscientes de que, por exemplo, a desencarnação, ela é um fato, ela acontecerá, e nós deixaremos de estar aqui encarnados e vamos continuar a ser o espírito, o ser imortal, para sempre. Porque nós devemos diferenciar nesse momento também o que é eternidade e o que é imortalidade. Imortalidade é nós, somos nós, espíritos, seres imortais. Eternidade, somente Deus possui essa característica de eternidade, porque Deus ele existe de todo sempre e para sempre. Porque se Deus fosse um ser imortal, e se ele tivesse sido criado, aquele que o criou que seria Deus. Então não existe o antes e nem depois de Deus. Deus existe de todo sempre e para sempre. Então Deus é eterno. Nós, criados, seres criados por Deus, espíritos simples, sem conhecimento, como foi revelado pelos benfeitores espirituais, né? Como lá
No livro dos Espíritos está escrito: simples e ignorantes, fomos criados assim, mas porém com todo o potencial evolutivo. Então, somos seres imortais. E a palavra ignorância aí no sentido de pouco conhecimento, pouca evolução, que às vezes nós confundimos muito ignorância com falta de educação. São coisas diferentes. Ah, mas aquela pessoa é ignorante. Às vezes não é que ela é ignorante, às vezes ela é mal educada, arrogante, que é coisa diferente de ignorante. E geralmente, as pessoas que são assim, grosseiras, mal educadas, geralmente tem grande parte de ignorância também. Mas a gente conhece pessoas que possuem alto grau de instrução, pessoas que têm doutorado, mestrado, né? E são mal educadas também, arrogantes. Quer dizer, são aquelas pessoas que não têm aquela qualidade, né, que Jesus deixou muito claro no Evangelho, a afabilidade e a doçura, que faz parte das pessoas bem educadas, de boas maneiras. Então, não devemos confundir, então, nesse sentido, ignorância com rudeza, mal educação com soberba. São coisas diferentes. Então, quando lá no livro dos Espíritos, os benfeitores afirmaram que fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, fomos criados sem conhecimento, simples, mas com todo o potencial evolutivo. Então, nesse aspecto aqui, a justiça divina alcança todos nós, seres espirituais, encarnados ou desencarnados. E a justiça divina, ela está aí no livro dos Espíritos, no capítulo 11, né? Lei de justiça de amor e caridade. Então, Deus, além de ser infinitamente bom, Ele é infinitamente evoluído em tudo. A evolução de Deus é a máxima, porque todos nós alcançaremos um patamar evolutivo máximo relativo, porque nós somos criados, né, com todo o potencial evolutivo, atingiremos o nosso grau máximo de evolução relativa. Por que relativo? Porque existe o absoluto. E qual o ser absoluto em tudo? Deus, o Criador. Porque se nós atingíssemos a evolução máxima absoluta também, nós também seríamos Deus. Quando Jesus disse: vós sois deuses, né? Ele estava querendo dizer que nós somos seres que alcançaremos um grau máximo evolutivo e estaremos sintonizados com Deus, porque quanto mais o espírito evolui, mais o espírito se aproxima de Deus, mais compreenderemos Deus, mais estaremos afinados com Deus. Então, para isso, nós estamos caminhando a cada dia, a cada momento, para a nossa sintonia perfeita com Deus. Então, e por isso, cada um de nós devemos aproveitar todos os momentos da nossa caminhada para nos tornarmos melhores. Porque Deus, Ele está em toda parte. Deus está conosco. Deus está dentro de nós. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Porque quando Deus nos criou, espíritos, a centelha de Deus já foi colocada no íntimo de cada um de nós. Por isso, as leis de Deus estão presentes nas consciências de cada um de nós. Só que a gente só vai sentindo esse Deus, essa sintonia cada vez mais afinada com Deus, à medida que nós vamos evoluindo, crescendo no aspecto da inteligência e da moral. Por isso, a reencarnação é uma realidade, porque nenhum espírito, esse ser imortal, criado por Deus,
conseguirá atingir essa perfeição máxima relativa em apenas uma existência. Então, a doutrina espírita, conforme a revelação dos benfeitores, nós devemos ter certeza na pluralidade das existências, ou seja, das existências físicas, porque a vida, ela é só uma. A vida espiritual, ela é única, porém as existências, as experiências em um corpo material serão diversas, quantas forem necessárias, sejam aqui na Terra, em nosso planeta maravilhoso, ou seja, em outros orbes, conforme Jesus afirmou, há muitas moradas na casa do Pai. Outra questão que nós podemos analisar com relação a nos fortalecer a esperança é a certeza de que na continuidade da vida imortal sempre nos reencontraremos nos diversos caminhos evolutivos. Como é bom, né? Como isso nos consola, nos dá uma sensação de felicidade, ao saber que todos nós estaremos sempre conectados. Aquele ente querido que partiu para o plano espiritual, que deixou a sua vestimenta carnal, ou nós, quando partirmos, chegar a nossa vez também da nossa desencarnação, ou aqueles entes queridos que possivelmente que poderão partir antes que nós. Então isso dá uma esperança, um conforto, um alento muito grande para todos nós. Diz que nós continuaremos a nos encontrar. Nós continuaremos a trocar energias e lembrarmos que nossos entes queridos que já partiram, eles continuam conosco. Apesar de a gente ter as nossas limitações enquanto aqui encarnados, limitados pelos 5 sentidos do nosso corpo material, os nossos entes queridos estão nos vendo, eles estão presenciando a nossa vida, eles estão conosco no convívio espiritual. A gente não percebe a sua presença material, muitas vezes nós sentimos energias, às vezes nós sentimos algum tipo de presença, né, de uma energia que nós sentimos, não sabemos explicar, mas de alguma forma muitos de nós conseguimos sentir a presença. Mas em especial as pessoas que têm a mediunidade ostensiva, que têm uma sensibilidade maior, muitos conseguem até mesmo ver, ouvir. Lembrando, né, que quando nós vemos um espírito, um ente querido, por exemplo, um amigo que já partiu, nós não estamos vendo o espírito propriamente dito, nós estamos vendo o perispírito, porque o perispírito, ele é um intermediário, né, entre o corpo e o espírito, aí que é a essência. E o perispírito, ele é moldável conforme a vontade do espírito desencarnado. Até mesmo a vestimenta, uma roupa que ele utilizava, nós podemos ver, porque em grande parte das situações, um espírito, quando ele quer ser identificado, muitas vezes ele apresenta-se para alguém, um familiar, por exemplo, com a roupa que ele utilizava muito enquanto aqui no plano material, para que a pessoa possa reconhecê-lo. Ah, eu reconheci, eu vi fulano, ele estava com uma roupa tal, uma camisa, uma calça, um chapéu, ou até mesmo lá no Livro dos Médiuns, né, quem já estudou o Livro dos Médiuns, que aparecia uma pessoa que usava até um cachimbo,
que ele utilizava, né, que era fumante. Até um cachimbo pode ser plasmado pelo pensamento do desencarnado e a pessoa pode ver, para identificar. Ele pode aparecer com a idade um pouco avançada ou menos avançada, né, que ele possa ser identificado. Então, tudo isso através do pensamento do desencarnado. Então, isso está dizendo aqui, quando há essa comunicação, esse intercâmbio entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Mas devemos sempre lembrar que, essencialmente, continuaremos todos conectados. Por exemplo, eu que tenho a minha mãe, que já está na dimensão espiritual, meu pai, eles estão me acompanhando, com certeza. O que nós estamos fazendo aqui no plano material? Então, até aquela questão de honrar pai e mãe, ela é válida para quando nós estamos aqui encarnados e é válida também quando nós estamos desencarnados. Porque nós devemos sempre lembrar, peraí, meu pai e minha mãe estão no plano espiritual, mas eles estão nos acompanhando. E eu vou honrá-los enquanto eu estiver aqui. Porque no momento que eu desencarnar, eu vou encontrá-los lá. E será que não vou ter um pouco de vergonha, às vezes, daquilo que eu continuei a fazer por aqui? Né? Então, ou poderei dar uma grande alegria a eles que estão lá. O Renato continuou lá no plano material, mas ele continuou a fazer boas coisas, realizou grandes projetos, continuou no esforço aqui no plano material. Enquanto aqui no plano material, quer dizer, continuar honrando pai e mãe, ou seja, proporcionando alegrias, até mesmo nossos entes queridos que já partiram para o lado espiritual, mas que continuam a nos acompanhar. Então, essa convicção segura de que as coisas que ainda não conseguimos realizar na atual existência física e transitória, poderemos realizar em novas oportunidades ofertadas pelo nosso Pai de infinito amor, justiça e misericórdia. Então, isso nos dá uma grande esperança. Como é bom a gente saber, para aí, nessa existência eu não consegui realizar muita coisa, né? Eu tinha muitas limitações, eu ainda tenho, né, muitas limitações enquanto espírito em processo evolutivo, mas estamos conscientes de que novas oportunidades serão proporcionadas por Deus, esse Pai de infinito amor, justiça e misericórdia, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente dar conta de fazer aquilo que ainda não conseguimos. Sempre lembrar que essa palavra ainda é muito importante. A gente não dizer, eu não dou conta disso. Você tem que dizer o seguinte, eu ainda não consigo. Por isso que a doutrina espírita, ela juntamente com a psicologia, é uma das grandes forças para que a pessoa tenha esperança e não caia em depressões, por exemplo. O que é a depressão? É o espírito doente. É o espírito, o ser espiritual que, de certa forma, perdeu a esperança ou está perdendo a esperança em dias melhores. Aí cai em depressão. Mas quando nós somos conscientes de que nós não somos isso que estamos, nós somos muito mais do que essa personalidade que estamos utilizando, por exemplo, igual eu falei, citei os nomes, né, de cada um de nós, que estamos, mas nós somos muito mais do que estamos, nós somos seres espirituais, imortais, a caminho da evolução, e lembrar da nossa música, né, que nós sempre cantamos aqui, um dia todos nós seremos anjos, quer dizer, um dia todos nós seremos espíritos puros, evoluídos. O que é o anjo? O anjo é simbólico. Essa palavra anjo é simbólica. Ela significa o espírito evoluído. Assim como, de certa forma, a palavra santo, santa também, né, que é utilizado, né,
em outras denominações religiosas, mas que significa o espírito evoluído, ou seja, que evoluiu através do seu próprio esforço em múltiplas existências, porque Deus é infinitamente bom, mas também infinitamente justo. Então Deus não criou e nunca criará seres privilegiados. Não existe privilégio perante Deus. Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou simples, sem conhecimento, mas com todo o potencial evolutivo, mas com uma condição: que esse processo evolutivo seja realizado por cada um de nós através do nosso próprio esforço. Podemos ter ajuda? Sim. Podemos ajudar alguém? Também. Mas a responsabilidade maior é de cada um de nós. Porque nós somos responsáveis, como a gente disse lá um pouco antes, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Então a lei do progresso é uma das 10 leis morais que estão contidas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que foi o livro, que é, né, o livro basilar da doutrina espírita, com mais de 1000 questões, perguntas, né, e com mais de 1000 respostas para praticamente quase todas as questões fundamentais que o ser espiritual, que somos nós aqui encarnados, temos em nossa caminhada. Então o estudo do Livro dos Espíritos é fundamental, da doutrina espírita e toda a obra de Allan Kardec, porque devemos sempre lembrar do aspecto científico, filosófico e de consequências religiosas que nos liga a Deus, que é o seu tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Gente, então é isso que a gente tinha para hoje, né? Gratidão pela preciosa atenção de cada um, né? E a luz do Evangelho esteja sempre presente em nossos sentimentos. Devemos lembrar que o Evangelho, ele veio através de Jesus, que chamamos de Boa Nova. Mas essencialmente o Evangelho veio de onde? Veio de Deus. O que Jesus veio trazer, por isso que chamamos o Evangelho de ensinamento de Deus, Boa Nova, quer dizer, Jesus foi o intermediário, foi o enviado, esse irmão maior, né, esse nosso irmão maior que Jesus, o Cristo, ele veio para revelar os ensinamentos de Deus. Então o Evangelho, além de mais do que o ensinamento de Jesus, é o ensinamento do Pai, do Criador. E que a gente, seguindo esses ensinamentos, nós vamos sofrer menos em nossa caminhada. Não é que não vamos sofrer, porque muitas vezes o sofrimento, ou seja, as tribulações da vida, seja enquanto encarnados ou desencarnados, fazem parte do nosso processo evolutivo. Nós podemos sempre dizer, né, que a dor, muitas vezes, aqui para nós encarnados, principalmente, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque muitas vezes nós sofremos por opção, porque a gente, em determinadas situações na vida, nós temos que tomar decisões, e num momento de dor, uma doença, por exemplo, ou até mesmo uma situação, numa separação física, através da desencarnação de um ente querido, nós temos duas opções: ou nós vamos passar por aquela dor com resignação, ou nós vamos fazer daquele momento de dor, de desafio, um sofrimento, nos colocando na condição de vítima. É o que nós devemos sempre trabalhar, para a gente ser sempre proativo, ou seja, estar sempre na condição de realizar, de caminhar sempre para frente. Porque o relógio, ele
vai de segundo em segundos. Podemos observar o relógio que está ali na parede. A cada segundo, aquele ponteirinho vermelho, ele pula para frente, sempre acompanhando um processo evolutivo, que está sempre para o porvir, para o que vem, e nunca para trás. Então devemos sempre lembrar disso, lembrar daquela chave, aquela frase, né, conhecida, que a Mãe Santíssima, né, que é a mãe de Jesus, passou para o Chico, nosso querido Chico Xavier. Quando ele estava num momento muito difícil, ele pediu uma frase para que ele pudesse ler, e está sempre olhando, né, e refletindo. Quando a nossa Mãe Santíssima disse: isso também passará. Tudo passa, isso também passará. Então é tudo em nossa caminhada. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento, com muita gratidão por mais essa oportunidade. Lembrar sempre que devemos reforçar a nossa fé, buscar conhecimento espiritual, buscar conhecimento de nós mesmos, procurando nos tornar melhores. Lembrar daquela frase que Jesus nos ensinou, que a fé, mesmo que seja do tamanho de uma semente de mostarda, pode remover montanhas, ou seja, as montanhas dos nossos desafios em processo evolutivo. E com essa fé, a nossa esperança estará sempre renovada, sempre a crescer, por onde estivermos a caminhar, seja aqui no plano material, ou seja na dimensão espiritual, onde estivermos, que a nossa esperança esteja sempre presente, no íntimo de cada um de nós, seres imortais a caminho da luz, a caminho da felicidade plena, em comunhão com Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, misericórdia, justiça, esse Pai que está sempre ao nosso lado. Lembrarmos, quando estivermos em situação difícil, lembrarmos que Deus está presente, e que a prece seja uma constante em todos os momentos de nossa caminhada, seja nos momentos felizes, nos momentos de alegrias, nos momentos difíceis da nossa caminhada, lembrar sempre que Deus está presente. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Esteja conosco, assim como nós nos esforçamos para estar sempre contigo, Senhor, em nosso processo de crescimento, sendo melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá.
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos à última. Vigia e ora. Vem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Vem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Vem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Muito bem, chegamos ao final, da nossa apresentação aqui. Agora vamos para o nosso passe, momento do nosso encontro com Jesus, momento que podemos agradecer, pedir, louvar, pedir para as pessoas que não puderam comparecer, as que estão necessitando também de ajuda, tanto aqui no plano material como também na dimensão espiritual. Vamos então encerrar a nossa gravação por aqui, com nosso agradecimento, àqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Nosso muito obrigado.